E o cego, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo saiu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este homem, filho de Timeu. Timeu, ele foi morto pelos soldados romanos. O pai de Bartimeu, ele foi morto, mataram ele. E ele era uma criança ainda. Os historiadores falam que os romanos mataram o pai de Bartimeu. E por ele ser uma criança, os romanos pegaram e cegaram. Ele não nasceu cego. Eles simplesmente cegaram, arrancaram os olhos de Bartimeu, para que, quando ele crescesse, não quisesse se vingar dos romanos daquilo que fizeram com o pai dele. Peço desculpa porque estou com tosse e a garganta está ruim. Mas a gente, olhando bem pela história, aí eu ali, falando com Deus, falei assim: nossa, Deus, foi igual como fizeram com o pai de Barrabás. Mataram o pai de Barrabás. Barrabás cresceu com aquele ódio no coração. E ali virou o quê? Assassino, ladrão. Ele foi tudo que não prestava. Mas é uma história. Mas Barrabás era uma criança. Quando viram que mataram o pai dele, e ele cresceu com esse ódio no coração. Mas há uma diferença. Bartimeu viu que o pai dele estava morto, que mataram o pai dele. E eles, para que não acontecesse a mesma coisa, eles arrancaram os olhos de Bartimeu, deixaram Bartimeu cego. Mas só que uma coisa, Bartimeu, ele chegou para os governadores daquela cidade e falou assim: eu posso usar uma capa? Porque aquela capa era um pedido para dizer: eu posso mendigar? E ali eles deixaram Bartimeu com aquela capa, mendigando. Bartimeu, ele não se entregou à raiva, o ódio. Ele não se entregou, ele simplesmente, ele ia todo dia ficar no mesmo lugar, à beira do caminho, ali a mendigar. E aquela capa servia para Bartimeu para cobrir o chão onde ele sentava e pedia esmola. Mas quando chegava a noite, servia para que ele pudesse se cobrir, para se proteger do frio. Então eu fico olhando assim, nós hoje temos vistas, temos pés, temos mãos, temos o ouvido aguçados, podemos ouvir, podemos ver, podemos fazer a obra do Senhor, e muitas vezes não queremos. E muitas vezes queremos ficar dentro de casa, sabe por quê? Porque um irmão falou algo que eu não gostei, porque eu vi um irmão fazendo cara feia para mim, porque eu vi um irmão que virou as costas para mim, o irmão não me apertou a mão. Ei, deixa de ser menino na fé, porque foi um menino que arrancava os olhos dele, para que ele não crescesse um homem mau. Mas quem sou eu, quem é você para dizer como que vai crescer uma criança? Já dá um veredito à vida de uma criança. E esperar se aquela criança crescer.
para ver o caminho que Deus ia trilhar para aquela criança. Bartimeu, ele teve um caminho que os outros deram a ele, fizeram ele um mendigo. Ele não era mendigo, mas fizeram ele um mendigo. Pelo que os historiadores dizem que arrancar os olhos, Sansão primeiro, eu fico lembrando assim das coisas, né? Sansão teve todas as oportunidades para fazer as coisas certas, e Sansão, ele preferiu, por amor de uma mulher, brincar com o Espírito Santo. E nós hoje, muitos brincam com o Espírito Santo. Chega aqui em cima e vai brincar. Deus falou sem Deus ter falado. Deus mandou sem Deus ter mandado. Sentir no coração sem Deus ter colocado no teu coração. Tem pessoas que estão botando Deus bipolar. Deus falou, daqui a 10 minutos Deus já não está falando mais. E Deus, ele só fica olhando e me dando a chance, te dando a chance de se arrepender dos teus maus caminhos. Porque isso é um mau caminho. Você dizer que Deus fez sem Deus estar fazendo, que Deus falou sem Deus estar falando, que Deus mandou sem Deus estar mandando. A única coisa que nós queremos saber de alguma coisa, quer ouvir a voz do mestre? Faz igual eu faço de manhã, porque eu não fazia, hoje eu faço a minha devocional. Eu saio de manhã antes de ir trabalhar, eu acordo 15 minutos antes, para que eu possa fazer a minha devocional com Deus. Eu oro, eu leio, agradeço e vou trabalhar. E entrego a minha vida, o meu trabalho na mão do Senhor. E Bartimeu, ele simplesmente, ele ouviu, né? Ele ouviu uma grande multidão e ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. Ele não era surdo, ele era cego, mas não era surdo. E por ele ouvir, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passando, e ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ouvia a voz da multidão e ouvia os passos, porque o cego, ele vai pelos passos, ele sente os passos das pessoas. E ali ele continuou a clamar. Qual é a forma que você está clamando a Deus? Eu dei um tema para esta mensagem desta noite. A quem você está clamando? Qual o propósito do teu clamor? Bartimeu, ele teve um propósito quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina. Aí no meio daquela multidão vai um para ele e fala: ó, fica calado, não atrapalha não. E tá: Jesus, aí que ele grita mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala a um de seus discípulos: vai lá, chama ele. E vão lá e chamam o Bartimeu e fala para ele: ei, vem com ânimo, porque ele te chama. Ele está falando assim: vem com alegria, vem com alegria, porque Jesus te chama. Ó, Mara, vem com alegria, porque Jesus está te chamando nesta noite. Pastor Marival, vem com alegria, porque ele está te chamando. Débora, vem com alegria, porque o Senhor te chamando. Maria Danusa, vem com alegria.
Porque Ele está te chamando. E quando Ele chama você chegamos perto, Ele fala: o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição hoje diante de Deus? Mas antes de Jesus chegar, a Jericó estava vindo da Galileia, estava vindo de outros lugares. E ele teve um encontro com Jairo. E Jairo falou assim: Senhor, a minha filha está lá, moribunda. Se o Senhor puder, uma só palavra, eu vou ficar. O Senhor fala: não, eu vou lá na tua casa. No caso de Deus, Jesus dá uma palavra só, Ele vai na casa, manda todo mundo sair, os opositores, aqueles fofoqueiros, aqueles que foram pagos para chorar, manda todo mundo sair. E só entra ele, Tiago, a mãe e o pai. E ele fala: ei, Thalita Cumi, levanta. E a garota levanta e ele entrega a garota para sua mãe. Mas que coisa linda, né? Mas antes dele chegar à casa de Jairo, tem um problema no meio do caminho. Gente, o meio do caminho, você acha que no meio do caminho não tem vitória, hein? Para mim chegar no meio do caminho, eu consigo vitória. Só que antes dele chegar, para isso tudo acontecer na casa de Jairo, ele deu de encontro com a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, ela ouviu falar. Olha só, você está entendendo o que é você ouvir falar as boas novas? Ela ouviu falar que Jesus de Nazaré ia passar. Ela cogitou no seu coração: se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E a cura já estava quando ela estava dentro de casa. Quando ela estava em casa, já falando: se eu simplesmente tocar na orla do seu vestido. E a fé dela já estava dando resultado dentro de casa. E ela foi ali, se arrastou e tocou na obra do Senhor. Tem coisas que faz Jesus parar. Jairo conseguiu fazer Jesus parar. A mulher do fluxo de sangue conseguiu fazer Jesus parar. E ele falou: ei, alguém me tocou. E ela, com medo, por causa daquela época, não podia sair de casa, porque era uma mulher imunda. E ela, com medo, ela falou: fui eu, Senhor. Com medo de ser apedrejada, com medo de ser apontada. E ele fala: levanta, a tua fé te curou. Gente, tem noção o que eu e você somos diante de Deus? Se Ele fala que sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala: ei, monte, se transporta de um lado para o outro. Imagina a minha e a tua vitória pela fé. Eu olho ali e vejo: ei, pela fé, Jesus, eu já vejo entrar a minha vitória. Aleluia. Ultimamente eu estou usando a minha fé para tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu falo: Senhor, pela fé eu vou conseguir. Senhor, pela fé eu não vou entrar nesse caminho aqui, não. Pela fé eu vou por este onde que o Senhor está designando, me mandando ir. E eu estou indo no caminho do jeito que Deus está me mandando. E eu posso dizer que pela fé, esse mês, porque eu falei com o meu Senhor: Senhor, eu não aceito ficar sem dizimar na tua casa, porque eu sempre dizimei. Eu não aceito. E eu chorei nos pés do meu Senhor. Eu falei: Senhor, eu não
aceito ficar sem dizimar, mas pela fé eu vou dizimar. Sabe por quê? Se você botar a tua fé em movimentação, Deus vai agir. Aleluia, Deus. E Deus agiu. Deus passou por Jairo no caminho, no meio do caminho pela mulher do fluxo de sangue, no meio do caminho ele andou pelo mar, no meio do caminho ele fez tantas coisas até chegar a Bartimeu. E Bartimeu, ele teve vitória. Mas quando ele falou, vem, ele está te chamando, vem de bom ânimo, Bartimeu tirou a capa de cima. Vou deixar a capa, aquilo que me trazia derrota, aquilo que era meu nome de derrota, aquilo que era meu nome de pobre coitado, aquilo que dizia que eu não podia ir além. Ele deixou a capa quando ele chegou. O que queres que eu te faça? Olha só, se ele falasse assim, Senhor, eu quero enxergar, porque ele já estava com seus olhos no lugar. Ele fala, eu quero ter vista. Porque os olhos dele foram arrancados. Então ele quer ter vista. Ele quer ter a vista para poder ver. Então Deus fez um dom de maravilha na vida de Bartimeu. Jesus, ele fez maravilha na vida daquele cego. E eu fico olhando assim, que às vezes nós temos algo tão precioso que muita gente quer ter e não tem. Quando nós botamos nosso joelho no chão e clamamos ao Deus e servimos, e Ele na mesma hora escuta. E você pode ver, às vezes, você vê em menos de 10 minutos o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei aqui no bazar ontem. Aí falaram, a porta não sei o que, a geladeira não sei o que. Eu peguei, botei os joelhos e falaram, vai tanto a porta. Eu botei meu joelho aqui no chão. Comecei a orar. Eu falei, Senhor, o dinheiro que fizemos na terça, tem que dar hoje na porta, o dinheiro todinho. Eu creio, pela fé, que vamos fazer o dinheiro que nós gastamos e além. Aleluia. E Deus honrou. Glória a Deus. Sabe por quê? O coração, quando o teu coração está verdadeiramente na obra, naquilo que Deus tem, Verdade. porque Deus te chamou para fazer a obra com amor, com excelência, não por interesse, mas por amor. Botei meu joelho aqui no chão. Aí depois começou a entrar as pessoas, entrando. Aí parou uma hora de entrar as pessoas. Aí eu falei, Deus, peguei o óleo, desci a ungir as roupas. Depois que eu ungi as roupas todas, comecei a ungir as irmãs. Aí eu falei, Senhor, eu vou ver a tua glória. Eu vou ver a tua glória ser manifesta hoje. Aleluia. E eu consegui ver. Glória a Deus. Sabe por quê? Que o meu coração ontem, eu não fui trabalhar. Eu acordei chamando Sueli, porque eu esqueci da Sueli. Eu falei, Sueli, vim correndo. Cheguei aqui na quase 10 horas, se não era já 10 horas. Mas há um propósito para todas as coisas. Porque se eu chegasse antes, visse a porta quebrada, meu coração ia se entristecer e eu não ia clamar ao Senhor. Deus deixou acontecer, ver as coisas acontecer. E Deus, não sei se o pastor Lerival se ficou atento, que eu estava aqui de joelho orando ao Senhor. Gente, a oração
E a fé tem que estar lado a lado. Porque se você tiver fé, você vai obter. Bartimeu, ele teve fé. E Deus falou assim ainda para ele: a tua fé te salvou. Aquele homem não foi só curado, mas também foi salvo, foi liberto, porque aquele homem começou a seguir Jesus pelo caminho, porque ele não era liberto, ele só ouvia falar, e ele começou a conhecer a Jesus, porque quando eu e você começa a andar com Jesus, nós vamos conhecê-lo. Aleluia. Mas não só de ouvir falar, mas de ver. Como que nós vamos ver ao Senhor? Pelas manifestações do seu agir sobre nossas vidas. É pela manifestação do seu agir. Jó, ele ouvia falar, mas ele conheceu a Deus pela manifestação do agir, como Deus começou a agir na vida dele. E no final da história, Jó foi o homem mais rico, mais poderoso, teve as filhas mais lindas daquela província. Olha só, Deus, ele, quando ele faz uma obra, ele é fiel. Ele começa e é fiel para terminar. Agora eu e você começamos uma obra. Antes de chegar no meio do caminho, a gente já diz que está cansado, que não quer mais, por causa disso, aquilo, outro. E Deus fala assim: ei, você pode ir mais uma milha. Você pode caminhar mais uma milha. Você pode seguir mais uma milha. Eu tiro por mim. Na época que eu ainda estava casada com o pai dos meus filhos, eu passei mal de repente. Era 6 horas da manhã, eu fui para Madureira passando mal, cheguei no trabalho, tive que voltar passando mal, vomitando pelo meio do caminho. Cheguei em casa, falei: me leva para o hospital porque eu não aguento mais. Eu fiquei de manhã até 6 horas da noite tomando coquetel, fazendo um bocado de exames, e ali eles não conseguiam ver. Tiveram que fazer um céu aberto, tirar os meus órgãos todos para fora para escovar, porque a apêndice perfurou e estragou tudo. E ali fui a óbito. Fiquei 40 minutos em cima de uma pedra, botar tudo dentro, costurado de qualquer jeito. E depois Deus falou: volta, porque ainda nem terminei, nem comecei a obra na tua vida, e eu sou fiel para terminar esta obra. Sabe por quê? Viciado não herda reino do céu. E eu tinha um vício de tabaco, eu fumava cigarro, e eu ainda fiquei 5 anos na presença de Deus para poder ser liberta do cigarro. Mas eu não desisti. Eu não deixei de buscar, eu não deixei de diamante. Falava: tem campanha não sei o que, Senhor, eu quero ser liberta. Tem campanha de não sei o que, Senhor, eu quero ser liberta. Tem campanha. Eu corria atrás de campanhas. E eu fiquei 2 anos orando para me separar do pai dos meus filhos, mas eu fazia campanha para ser liberta. E em casa eu orava para a separação, mas eu corria atrás da libertação. Eu corria atrás da libertação. Aí virou o pastor Miguel e falou assim: Rose, hoje meia-noite eu vou subir um monte. Se você ter fé, você a partir de meia-noite não coloca mais cigarro na boca. Aí eu peguei, olhei para ele e falei: eu tenho fé que eu vou conseguir. Olha, gente, foi a luta,
Foi a pior luta de todos os anos que eu tenho na presença do Senhor. Essa foi a pior. Porque eu ficava assim. Quem passou 1 hora passa 2, Deus. Quem passou 2 horas passa 3 e à noite passando. Quem passou 2 passa 3, passa 4, passa 5. Quem passou 1 dia passa 2, Senhor. Quem passou 2 passa 3, Senhor. E eu fui assim, ó. Até o dia de hoje. Se ele subiu o monte, se ele desceu o monte, se ele ficou no monte, foi com ele Deus. Mas que ele foi canal de bênção para a minha vida e me fortaleceu para que eu pudesse parar de fumar. Deus usou ele. E hoje, até o dia de hoje, tem 20 anos de liberta do cigarro. Porque Deus é fiel, igreja, para cumprir aquilo que Ele diz que vai fazer na minha e na tua vida. Deus, Ele nunca vai dizer algo para mim, vai dizer algo para você daquilo que Ele não vai cumprir, daquilo que Ele não vai fazer. Ele é justo, fiel e verdadeiro para cumprir tudo o que Ele prometeu para mim e para você. Eu creio no Deus que tudo pode. Muitas vezes pensei em parar. Quantas vezes pensei em desistir. Mas eu conheço um Deus que sempre me amou. Aumenta um pouquinho. O Filho por mim libertou. Gustavo, aumenta um pouquinho. Ele mudou minha história, me deu a vitória. E hoje eu canto, a Ele eu dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou-me a saída. Ele é meu Deus, meu Senhor, dono do meu coração. Não vivo eu, mas o meu Cristo vive. Sou vencedor, nada vai me impedir de conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim. Sou milagre de Deus, ando por fé e não tenho o que eu vejo. Ele me dá asas para voar sobre os montes da tribulação. Porque eu sou mais que tranquilo. Ele mudou minha história, me deu a vitória. E hoje eu canto, a Ele dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou-me a saída. Ele é meu rei, meu Senhor, dono do meu coração. Dono do meu coração. Eu vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim. Sou vencedor, nada vai me impedir de conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim. Sou filho de Deus, ando por fé
Porque é um milagre. Se você for olhar pela lógica, se Jesus não viesse ao meu e teu encontro, nós não estaríamos vivendo esse milagre. Toma a tua cruz e segue-me. Então, não olha para trás não. Porque se você for olhar para trás, se eu for olhar para trás, nós vamos ser igual a mulher de Ló. Simplesmente vamos olhar para trás e vamos virar uma estátua de sal. Então, Bartimeu, ele não teve medo, não recuou, ele foi para frente, ele foi para cima. E ali ele obteve a sua vitória, a resposta daquilo que Deus programou para a vida dele, aquilo que Deus deu para ele, o que Deus deu para Bartimeu, o que Deus fez na vida de Bartimeu, Ele quer fazer na minha e na tua vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vou deixar mais uma história, mais um louvor aqui, porque esse louvor aqui, ele mora no meu coração. Quando me converti, eu ouvi muito esse louvor. Numa cidade chamada Jericó, anunciava que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Ele hoje desceu para te atender. Creia somente. O Mestre está aqui, igreja. Naquele instante, a multidão vendo o clamor dizia a eles: Ele não pode te ouvir, não podes alcançar o Mestre, não adianta insistir. Ele está longe, ele não vai te ouvir. Ele está me ouvindo, mas ele não se importou com a multidão, pois apenas queria ele receber. Então Jesus mandou chamar aquele homem que gritava, pois no clamor o Mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
te curou. A tua fé te salvou. A fé daquele homem curou ele. E por Jesus ter chegado a ele, aquele homem foi salvo e começou a seguir ele à beira do caminho. Então ele não ficou mais na beira, ele ficou do lado de Jesus. Que eu e você possamos ficar do lado de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que passo para o pastor Lorival fazer o final e da mesa apostólica.